E o Corinthians tem interesse na contratação de Júnior Santos, artilheiro da Libertadores de 2024. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também do vexame palmeirense 4-0 para o Novo Horizontino e a pressão grande para que reforços importantes sejam contratados. Preciso te atualizar sobre o Vasco, que aceitou a última oferta do Bournemouth e Ryan está vendido. Falo também sobre o Flamengo. BAP tomou uma decisão importante e mudou tudo no Fla. Já o São Paulo pode perder um dos destaques da Copa São Paulo de Juniores justamente para o Corinthians. Para completar, queria te contar que o Cruzeiro foi o clube que mais investiu em reforços na atual temporada, enquanto o Galo foi aquele que mais trouxe jogadores entre os grandes do futebol brasileiro. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola. Minha múltipla de hoje tem 2 jogos, ambos da Champions. Preciso que o Bayern de Munique vença o União Saint-Gilloise na Alemanha por mais de 1 gol de diferença e preciso que o Chelsea vença o Pafos na Inglaterra por mais de 1 gol de diferença. 2 resultados absolutamente óbvios. E a gente conseguiu uma odd de quase 2 para pegar esse bilhete pronto exatamente como eu sugeri. Basta clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece prontinho. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Botafogo fechou a venda de Davi Ricardo, zagueiro que havia sido contratado do Ceará. Ele vai jogar no Dinamo Moscou, operação de 6 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Esses bônus são pagos em 250 mil euros a cada 10 partidas disputadas pelo zagueiro, que também era pretendido por uma equipe italiana e outra russa. Já Ángel Romero, que deixou o Corinthians na virada do ano, foi sugerido ao Boca Juniors. O Boca ainda analisa os prós e contras antes de avançar nessa contratação. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa foi o time que mais gastou com reforços na temporada de 2026? Esse número está muito condicionado pela contratação de Gerson, o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, 27 milhões de euros, que equivalem a 171 milhões e 600 mil reais. O Cruzeiro ainda trouxe alguns outros reforços, como Chico da Costa, 5 milhões e 400 mil. Neisser Villarreal e Matheus Cunha chegaram sem custos. O Fagner também acabou sendo adquirido em definitivo, sem qualquer pagamento. Dessa maneira, o Cruzeiro desembolsou até aqui 177 milhões de reais. Importante registrar que se o Gerson foi o jogador mais caro da janela, vem na sequência o Vitão, 10 milhões e 200 mil euros, jogador do Flamengo, Alan Minda e Cassierra, jogadores do Galo, comprados por 7 milhões de euros. A tendência é que nos próximos dias o Flamengo ultrapasse todos esses nomes citados com a aquisição de Paquetá. Isso sem falar em John Arias, que é alvo do Palmeiras. Se o Cruzeiro foi o clube que mais gastou em 2026, seu rival, o Atlético Mineiro, foi o segundo time com maior investimento e é, entre os grandes, aquele que mais teve reforços. Foram 7 contratações até o momento, 6 aquisições novas, além da permanência em definitivo de Vitor Hugo, que estava emprestado junto ao Bahia. Bora aos números. Investimento do Galo na atual temporada de 128 milhões e 800 mil reais. Alan Minda e Cassierra, os mais caros, 44,4 milhões de reais para cada um dos jogadores. O Preciado custou 25 milhões de reais, o Vitor Hugo volante chega por 13 milhões e meio de reais, o Vitor Hugo zagueiro comprado por 1 milhão e meio de reais. Isso sem falar no Renan Lodge e no Maicon, que chegaram sem custos. Importante registrar que essas 7 aquisições fazem do Galo o clube entre os 12 considerados grandes do futebol brasileiro, aquele que mais se reforçou. A gente já vinha contando sobre a necessidade de reformulação, pelo menos aos olhos do técnico Jorge Sampaoli. O Atlético ainda busca mais um primeiro volante. O nome do Lucas Torreira é o grande sonho, embora bem complicado. O Lucas Assad, meio atacante chileno, é outro alvo em potencial, embora com negociação bem complicada. Assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês, beleza?
E o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo para ficar com um dos destaques da Copa São Paulo de Juniores. Eu me refiro a Luiz Fernando, lateral e ponta, de 19 anos de idade, que tem feito grande participação com a camisa do Ibrachina na Copinha. Ele tem 7 partidas, 2 gols e 2 assistências, as 2 assistências que garantiram a classificação do Ibrachina contra o Palmeiras por 2-1 na última segunda-feira. Foi também o Luiz Fernando que marcou o gol da classificação contra o Internacional em outro mata-mata. Antes de gravar esse vídeo, consultei Ibrachina e São Paulo para entender como é que estava essa negociação. Antes da Copinha, São Paulo e Ibrachina fecharam um contrato de empréstimo com opção de compra. Esse contrato está assinado, mas não foi confirmado pelo BID, Boletim Informativo Diário. No momento do acordo e da assinatura, vale a lembrança, a janela de transferência estava fechada. Importante registrar que, com a grande participação do Luiz Fernando no torneio, surgiram vários interessados com propostas oficiais. Hoje, um deles é o Corinthians, que tenta atravessar o São Paulo aplicando um chapéu no tricolor. Qual a chance de o São Paulo perder esse negócio? Vale a lembrança de que houve um impeachment no tricolor. Júlio Casares está afastado. Enquanto esse processo de impeachment não é confirmado pelos sócios, Harry Macis é quem responde pelo tricolor. E se o São Paulo não levar adiante a história, é possível que o atleta acabe se tornando reforço do Corinthians. Se o São Paulo confirmar o interesse, o que pode acontecer é o Ibrachina tentar mudar as condições desse empréstimo, exigindo que o São Paulo faça a compra do atleta, que vive ótima fase e se mostrou bem interessante. Só para completar, registrar também que antes da Copinha o São Paulo já havia fechado a compra de 20% de um atacante chamado Anthony, 17 anos de idade. Ele arrebentou no Campeonato Paulista Sub-17, mas esse menino, até por ser mais novo, não foi utilizado na Copinha. Hora de falar sobre o Flamengo. O BAP decidiu, na base da canetada, mudar absolutamente tudo do que estava combinado no Flamengo. A ideia rubro-negra era de que os titulares seriam poupados nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. No domingo, Felipe Luiz, técnico do Fla, conversou com todos os jogadores e disse que o planejamento seria mantido. Mas, numa reunião nessa terça-feira do BAP com o José Boto e do Felipe Luiz, ficou decidido que os titulares estarão em campo na partida contra o Vasco nessa quarta-feira, clássico super importante, especialmente porque o Flamengo tem apenas 1 ponto em 3 rodadas. O time corre enorme risco de ter de ir para a disputa contra o rebaixamento, um quadrangular final com 6 partidas. Tudo o que o Flamengo não quer é ter de passar por esse constrangimento de lutar contra o rebaixamento e de fazer 6 jogos em vez de 4. Se o Flamengo conseguir a classificação pro mata-mata, ele participa de no máximo 4 partidas. Só para completar, contar que o provável Flamengo para o jogo contra o Vasco, por decisão do presidente BAP, deve ter Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro ou Ayrton Lucas na lateral esquerda, meio campo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta ou Luiz Araújo, na frente Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Você concorda com a decisão do presidente do Fla? Preferia que os jogadores continuassem sendo poupados? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o Vasco aceitou a última proposta do Bournemouth e está vendendo o meio atacante Ryan. Operação de 35 milhões de euros fixos, ou 220 milhões de reais. Há a expectativa em São Januário de que esse dinheiro seja depositado à vista. Detalhe importante, o Vasco conseguiu morder 10% do valor da negociação que seria do Ryan para que a transferência acontecesse. Isso significa 70% da grana pro Vasco, ou 155 milhões de reais. O Ryan já foi liberado para embarcar para a Inglaterra, onde vai passar por exames médicos para assinar contrato de 5 temporadas. Ele terá direito a 3 milhões de euros de salário por temporada no futebol inglês. Jogador de 57 partidas, 20 gols e 1 assistência no ano passado. Nesse ano jogou apenas uma vez com 2 gols marcados. O Vasco tentou de tudo para segurar o Ryan, entendendo que outras propostas melhores poderiam aparecer. O Ryan ficou encantado com o projeto do Bournemouth, que se tornou na Inglaterra um clube especialista em contratar jogadores muito jovens e revendê-los por preços astronômicos. Vale a lembrança de que o Bournemouth acaba de negociar um jogador com o Manchester City por cifras gigantes. Diante desse cenário, o Raya topou o acordo e não joga mais pelo Cruz Maltino. Ele, inclusive, foi liberado da partida contra o Flamengo na noite dessa quarta-feira.
Vasco promete usar parte dessa grana para tentar um grande reforço, alguém que chegue para mudar o patamar do Cruz Maltino. Gostaria que você, torcedor do Vasco, se pronunciasse. Venda boa, ruim? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o vexame do Palmeiras contra o Novo Horizontino, derrota na noite dessa terça-feira em Novo Horizonte por 4-0, deverá acelerar o processo de busca por reforços. Nas redes sociais, nos muros pichados do Allianz Parque e especialmente em grupos de WhatsApp de conselheiros, revolta total. Tudo por causa da péssima atuação do Palmeiras. O Verdão não tomava ou não perdia por 4 gols de diferença desde 2015, quando levou 5-1 para a Chapecoense, a pior derrota da era Abel Ferreira, que havia sido contratado em 2019. O Abel chegou a dizer depois do jogo, abre aspas, é um golpe duro, talvez a maior derrota desde que estou aqui, agora que seja um abre-olhos para todos. Importante registrar que muros do Allianz Parque amanheceram pichados, com críticas a todo mundo. Leila Pereira, por exemplo, foi alvo do seguinte xingamento: Leila, seu negócio é roubar. Também houve mensagens de time sem vergonha, Spa, Palmeiras, além de Abel, acabou a magia, interrogação. É por causa de toda essa repercussão muito ruim que a Leila, na noite da terça-feira, depois dos 4-0, já determinou a Anderson Barros que tente acelerar o processo de contratações. Palmeiras está, nesse momento, em tratativas com o Zenit pelo zagueiro Nino e em conversas com o Wolverhampton pelo meio-atacante John Arias. Não há acordo fechado com nenhum dos dois, mas imaginemos que, diante dessa necessidade de acelerar os processos, o Palmeiras possa avançar em uma dessas duas contratações. Antes de mudar de assunto, só contar que a ESPN do México afirma que o América mexicano quer a contratação de Rafael Veiga e já abriu tratativas com o Palmeiras. Se não houver acordo com o Veiga, o próximo alvo será o também jogador do Palmeiras, Maurício. Informação exclusiva no Corinthians, Júnior Santos interessa e pode ser contratado sem custos. Vale a lembrança de que o Júnior Santos pertence ao Galo e foi artilheiro da Libertadores da América de 2024, na oportunidade com 10 gols na competição mais importante do continente. Naquele ano ele ainda foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e terminou a temporada com 50 jogos, 20 gols e 4 assistências. A proposta feita pelo Corinthians ao Atlético e aceita pelo Galo é de empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Galo inclusive arcando com uma pequena parte dos vencimentos do jogador. O negócio só não foi concretizado ainda porque depende do aval final de Dorival Júnior. Se o Dorival concordar com o negócio, Júnior Santos será contratado e vai se juntar a Caio César, Gabriel Paulista, a João Ricardo, a Pedro Milans e também Matheus Pereira. Importante registrar que Júnior Santos havia sido contratado pelo Atlético junto ao Botafogo na temporada passada por 8 milhões de euros e o Corinthians não precisaria desembolsar nem sequer um centavo nessa negociação. Só para completar, contar também que o Júnior Santos foi o último a entrar em férias do elenco do Galo na temporada passada porque queria estar completamente em forma. Ele já voltou aos treinos 100% recuperado e em ótima condição física, louco para jogar no Corinthians. Ele já havia sido alvo de uma oferta do Timão antes de se mudar para o Galo. Na oportunidade o negócio não aconteceu por causa do Mano Menezes. A saideira sobre o Timão, José Martínez tem até sexta-feira para se reapresentar ao Corinthians. Você vai lembrar que o volante venezuelano foi passar férias e não se reapresentou mesmo depois de 2 semanas e meia. A justificativa é de que ele teve um problema com o passaporte. A paciência do Corinthians já acabou e além de multá-lo, há esse ultimato. Se até sexta-feira o Martínez não estiver em São Paulo, é possível que o Corinthians trabalhe para rescindir seu contrato de forma definitiva. Curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo também. A gente se encontra mais tarde. Tchau!